O Flávio Dino falou que parte do problema eram as armas que foram estimuladas no governo anterior. Basicamente, ele culpou o Bolsonaro pelo crime organizado na Bahia. Qual é a sua visão sobre armas? Assim, devia ser mais fácil acesso, devia ter um treinamento da população, porque, infelizmente, a sensação que a gente tem é que a força policial, não sei se não tem o numerário suficiente, mas a gente não se sente muito seguro. Olha, Sam, eu sou contra a liberalidade geral com armas. Eu não tenho arma, eu confesso que eu não gosto de arma. Eu sei que em algumas circunstâncias elas podem ser necessárias. Eu defendo, por exemplo, você ter uma casa, um local isolado, uma fazenda, um sítio, eu acho que a arma, a única defesa que você tem é que a polícia não vai chegar tão cedo ali numa emergência. Tá? Aí tudo bem. Mas em circunstâncias normais, numa grande cidade, ou mesmo numa pequena cidade, eu não vejo a arma como uma boa opção de defesa. Isso, como política, não é bom. Como política, é bom você ter uma estrutura, um programa de trabalho, capacitação da polícia, de tecnologia, treinamento, gestão, etc., para cuidar de todos. Tá? A fala do ministro, os ministros, em geral, aquele que se diz, né? Se abrir a geladeira, ele começa a fazer discurso. Né? Não aguenta ver uma conversa mole. E fala essas pataquadas. O próprio ex-governador, que hoje é o principal ministro, né, do governo, ele fala essa história, que a violência da Bahia decorreu da liberalidade das armas do governo Bolsonaro. Não tem evidência disso. O que é bobagem, porque nesses 4 anos do governo Bolsonaro, justamente nesse período, houve uma queda na violentíssima Bahia, houve uma queda em torno de 6% dos assassinatos. Se tivesse sido o problema, teria aumentado muito. Mas ele já está há 20 anos, a violência explodiu na Bahia, porque um problema até já chegou, acho que até comentamos outra vez aqui. Os governos de esquerda, eles não gostam da polícia. Não gostam de militares. Né? Mas vão pedir arrego para militar, que nem agora. O Lula... Com vergonha. O Lula com a vergonha... Mas pediu lá... Pediu baixo. Pediu arrego pros milico. Sempre eles pedem arrego pros milico. Mas mesmo assim, foi que eu estou chamando uma GLO-P para uma crise GG. Sim, não serve. Sim. Né? Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Mas nós estamos assistindo isso há mais de 20 anos, essa história de fazer discurso, vamos chamar o Exército, as Forças Armadas para cuidar da segurança, e no final das contas não acontece nada. O Lula já convocou, desde o primeiro mandato dele, 39 vezes a GLO. Agora, algumas vezes elas são necessárias. O Lula até falou, no meu governo não vai mais ter GLO. Ele fez uma GLO meia boca agora. Né? Até estranha, porque não está muito de acordo com a legislação. Mas pode ser muito necessário. Quando tem uma greve da PM, por exemplo, o que vai fazer? A GLO está na legislação. Quando esgotados só os instrumentos... Puta, esse cara é chato pra caramba. Prende ele, coronel. Prende lá, coronel. Né? O Delari quer um break na hora que a conversa está boa. Tem a ficha então você longa. do rádio segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta para você que está na programação da Rede Jovem Pan. Pode continuar. Ele só gosta de atrapalhar a nossa conversa. É o chefe da boca. Então, isso aí não... A GLO, ela funcionaria... O senhor estava A GLO está na lei assim, quando esgotado. A palavra-chave é esgotados. Então, quando esgotado os instrumentos da ordem pública... Que instrumento para manter a ordem, para evitar a desordem? É a polícia. Isso. Da ordem pública e do risco, da proteção das pessoas e patrimônio. Então, esgotou... Como é que eu sei que esgotou? O governador tem que mandar um ofício para o presidente e falar, presidente, a minha força policial não tem mais condição de dar conta desse problemão. Uhum. Então, está pedindo para acudir. O presidente faz um decreto convocando a força, né, geralmente o Exército, que tem mais capacidade de entrar pelas ruas, para fazer essa operação chamada de garantia da lei e da ordem, a tal da GLO. Então, é um remédio que está na prateleira para esses febrões que acontecem. Se a polícia normal, que a gente, vamos chamar polícia normal, não consegue num determinado estado, chama o Exército para o Exército cobrir se é uma greve, uma dificuldade que o Estado está passando. Porque tem que ser num local determinado e por um período determinado também. Não pode ser, vou botar no Brasil inteiro, não existe isso. O cuidado do legislador, como se diz, foi justamente dar limitações dessa interferência no governo, nos estados.
Né? Isso é uma coisa muito delicada. Então, mas isso é uma fragilidade, né? Sim. É uma fragilidade do governo, uma bela fragilidade, que ele não consegue manter a segurança pública, que eu acho que é o principal que o brasileiro quer. Mas isso acontece. O Ceará pediu, né? a Bahia pediu, todos os estados pediram, só São Paulo que não pediu. Quando houve aquela crise do ataque do PCC aqui nas Forças de Segurança em 2006, o Lula veio aqui com o comandante do Exército e oferecer aqui para o São Paulo a ajuda do Exército. E, no caso, a PM falou que ia dar conta e deu conta. Né? 2 dias, praticamente, a crise acabou. Mas o que nós temos, na verdade, no Rio de Janeiro, é uma situação anômala. Sim. Porque o governador não reconheceu, né, que a insuficiência, a ineficiência, a incapacidade da sua estrutura policial, não pediu. E o Lula, mesmo assim, fez um acordo informal. Eu vou mandar, mas vou mandar um punhadinho. Só para dar uma... Mas no Rio de Janeiro, já que você citou, tem um problema aí que eu já vi você falar diversas vezes, que a segurança pública sofre 2 coisas. Primeiro, que é o bandido que é preso e solto muito rápido. Segundo, as milícias, que já estão há anos lá. Como resolver esse problema, na sua humilde opinião? Bom, na minha humilde opinião, tá difícil aquilo ali, né? Porque, na verdade, o Rio de Janeiro tem uma característica que é uma assombração que tem em qualquer país do mundo, que é você ter territórios dominados por criminosos. Certo. Quando a gente fala de territórios, nós estamos falando que as milícias no Rio de Janeiro, eles ocupam 56% do território do Rio de Janeiro. 56%. E onde estão 34% da população, 2 milhões de habitantes. Estão sob a tirania de milicianos, que extorquem, ameaçam a população em 41 bairros do Rio que se espalham nesse território. Os milicianos eram policiais que viraram corruptos. Essa é a verdade? Sim, no começo sim. Tem uma declaração, inclusive, do Eduardo Paes, o atual prefeito, uma campanha lá em 2006, dizendo que essa tal Polícia Mineira, que era o nome inicial que dava esse miliciano, essa tal Polícia Mineira, composta de policiais e bombeiros, parece uma boa solução para a segurança das comunidades. Foram deixando os caras gostarem. Deixaram crescer. Daí perceberam que podia ganhar com isso. Então, hoje em dia, nessas regiões da Zona Oeste, principalmente do Rio de Janeiro, eles estão construindo, no meio do Minha Casa Minha Vida, eles dominam os síndicos, cobram taxas. Nas áreas comuns, eles estão construindo para fazer as lojinhas deles, constroem em cima das calçadas, em cima das praças, em áreas de proteção ambiental. E a prefeitura viu, não fez nada. Vai tomando conta, vai tomando conta. Eles cobram tudo e agora eles entraram no ramo do tráfico de drogas também. E aí estão brigando com os traficantes. Nós com temos os 3 grandes. E agora, se você viu aqui... Entraram mais as milícias. Ô, Sami, você viu lá em Portugal? Puxa aí a notícia lá, ó. Serviço de inteligência identifica 1.000 membros da facção brasileira atuando em Portugal. 1.000 membros. Estamos exportando PCC internacional. Agora, 2 dias. Isso você não esperava, Isso hein? é para os portugueses, então. Hein, coronel? Você que sempre batalhou. Quero ver mandar voltar. Estamos exportando PCC. Não, nós estamos falando de mercado. Não é? Mercado de drogas. Tem gente para consumir, vai aparecer alguém para fornecer. Sim. Pode ser pipoca, pode ser cocaína. E o que acontece, que é um tremendo grande negócio, e aparece muita gente nessa história aí. Não é que o PCC está levando suas áreas, ele apenas criou oportunidades. Business. Ele compra... Microfone pro Eu sei, mas veja o seguinte, ele compra a droga, a pasta ali na Peru, Colômbia principalmente, paga R$10.000 o quilo. Vende por 150 na Europa. Opa, é um lucro muito bom. Lá para a Ásia chega a custar 500 mil um quilo. Que investimento tem assim, né? Então você tem grandes investidores que colocam o dinheiro para comprar, é risco, evidentemente, mas o lucro é um retorno enorme. Agora, o que nós percebemos? O governo ingenuamente vem com uma história, e nós vamos agora... O gozado, o ministro da Justiça, ele parece que tem uma fixação por pescoço, né? Ele fala que nós vamos... Eu não tenho, né? Cuidado que ele fica bravo, hein? Nós vamos Pode brincar muito. Ele fala, nós vamos asfixiar, né, a entrada das drogas.
depois vai estrangular a logística da droga. Isso. O Lula falou isso também. Então estão querendo sufocar os bandidos. Então, mas aí eu pergunto pra você, vai colocar o exército aqui no porto, vai colocar no Porto de Santos e Porto do Rio de Janeiro. Esse cara vai pro porto lá de Paranaguá, pô. Ele muda o destino, a rota. Como se o traficante fosse uma anta, igual eles. Você tem ideia de quantos contêineres roda por dia em Santos, Emílio? Imagina, não tem ideia. 13 a 15 mil. Daí eles vão colocar 500 marinheiros no Porto de Santos, daí você divide isso em 5, pode ter 100, porque tem vários turnos, tem descanso. Então você vai botar 100 marinheiros ali no Porto de Santos para cuidar de 15 mil contêineres que estão rolando. Né? Nós temos funcionários cuidando nessas áreas portuárias e aeroportuárias. Nós temos agentes da Receita Federal. A Polícia Federal está lá. O que nós precisaríamos, na verdade, não é fazer essa pantomima toda que está sendo feita. Esse marketing, agora nós vamos resolver, porque não vai resolver. Porque precisaria realmente diagnosticar onde estão os problemas e possivelmente reforçar o trabalho desse pessoal. Trabalho sério, né? Porque eles têm que selecionar alguns contêineres, que tem um tipo de raio-x que passa nos contêineres, né? É um scanner de contêineres. Mas não dá para fazer em todos. Então, aqueles que são mais ou menos suspeitos, eles fazem. Então é necessário ampliar esse trabalho. Mas a questão não é tanto... Bom, sim, é um problema levar a droga, mas os europeus que se lasquem. O problema é que a droga que nós consumimos aqui é que vão empoderar as facções, as milícias também. E o governo federal, vamos lembrar que o Lula entrou em 2003. Ele disse que tinha um plano, está escrito, que ele ia resolver isso num prazo até curto. Só que o que aconteceu? É tarefa do governo federal cuidar da droga, das armas e do contrabando também, que mobiliza 200 bilhões por ano no Brasil, que vem pelas fronteiras, passou pela fronteira, é federal. O Exército tem incumbência também na fronteira. Tem 150 quilômetros para dentro da fronteira, tudo aquilo o Exército pode fazer policiamento à vontade, revistar pessoas, barcos, aviões, o que quiser. Pois bem, dali é federal. Quando começa a trafegar pelos estados, a droga, as armas, é federal. Quando as facções começam a plantar as suas franquias, as suas diretorias em outros estados, outras regiões, é problema federal. Por que não fizeram até agora? Porque o governo até agora não tem um plano nacional para efetivamente cuidar de todas essas questões. Uma política de Estado mesmo, né? Porque não tem, né? Então, o que nós estamos vendo? Polícia Federal, inclusive, você não vê a Polícia Federal com um plano nacional por atacado. Tá cheio de varejo. Fez uma operação, dá uns nomes bonitinhos, fez uma operação lá na Câmara Municipal, faço real, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 150 policiais federais prenderam uma dúzia de vereadores. E depois mais um conjunto de operações, mas você não tem nisso aí o conjunto de como isso afeta no varejinho. É varejo. Daí é anúncios e varejos. Falas indignadas, daí a fala tira fotografia, todo mundo junto numa mesa, agora vai, uma parceria. Só que nós não estamos vendo onde isso vai dar. O que eu tenho certeza, pelo menos, é que essa encenação toda, ela vai prender algumas pessoas, vai fazer um pouco de movimento, mas a estrutura é tão forte, principalmente no Rio de Janeiro, de milícias e os traficantes. Já dominou. E ali tem conluio de políticos, tem conluio dos fiscais da prefeitura, tem o pagamento de propina a todos eles, a policiais que dão proteção. Nós tivemos recentemente a prisão, um delegado foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan Turnovski, que estava vendendo proteção para o jogo do bicho, que é a primeira grande esquema do Rio de Janeiro. Agora, uma coisa é certa, a partir daí, a droga que está circulando até chegar no Rio é federal, mas entrou lá dentro, milícia, os traficantes, é problema do governador.